É assim, né? Como eu tava falando, né? Porque as pessoas, infelizmente, são muito ingratas, né? Eu sei, né? Eu sou ser humano, eu sou falha, todos são falhos, né? Mas às vezes é a questão da ingratidão. As pessoas se tão ingratas com os outros, sabe? E precisa tanto de você no momento que precisa, você está para servir, né? Como eu sempre disse, na minha forma, né? Do meu jeito, sabe? Do jeito que eu podia fazer, que eu posso fazer, eu faço. Mas eu saía pensando, né? Parei para pensar, né? Por quê? Porque é muito fácil, todo mundo sabe a hora que precisa, corre para a Beta. A Beta vai lá e Beta socorre, Beta ajuda, Beta faz o que pode. Mas quando não precisam mais de mim, ninguém lembra de mim, né? Então era assim que na minha casa, final de ano, a mesa farta, todo mundo gostava de vir, de comer, né? Mas infelizmente ninguém chegava para ajudar, né? Quando vem para ajudar faz duas, né? Porque é assim, a família aqui é assim, né? Porque sou eu e meu irmão, né? E para fazer. E se vem alguém ajudar, para ajudar que vai comer, tem que fazer duas, né? Então, eu acabei parando pensando de ser besta, tá entendendo? Porque se simplesmente eu sei que não só sou eu que tenho mãe, todo mundo tem mãe. Minha mãe completa ano, ninguém lembra que minha mãe completa ano. São 6 filhos, ninguém lembra, só eu e meu irmão aqui. Aí aniversário da minha, final de ano, ninguém lembra, só eu e meu irmão. Então é aquela coisa, sabe? Minha mãe teve tantos filhos e assim, eu sei, né? Apesar de tudo que eu passei, ela foi a única a que teve do meu lado, né? Do jeito dela, da forma dela, mas foi a única que assim, que ainda me deu a mão, né? Sabe? Então tudo isso me faz pensar, refletir, sabe? E não ficar assim, né? Não quero perto de mim por causa disso, por causa daquilo, eu entreguei a Deus, sabe? Era coisas que me magoavam, porque foi muitas coisas que agora eu não prefiro não falar, né? Mas chegou um dia aí, o mês que passou, e ela teve um mal entendido comigo, né? E esse mal entendido me machucou o que ela falou. Porque ela interpretou mal o que eu falei. Eu falei uma coisa de um jeito, ela interpretou de outro. Tá entendendo? Então, como ela veio dizer pra mim que eu sou uma pessoa assim, ó. Não gosto de soltar gracinha pra ninguém. Quando a pessoa vem dizer assim, a Beca tava soltando gracinha. Mentira. Eu não gosto. Meu negócio é assim, né? Eu tenho que resolver, eu vou lá, pá, chamo, resolvo. Ah, aconteceu isso para resolver. Tu fez isso, tá, eu resolvo, na moral. Só que ela pegou, foi e disse pra mim, eu falei uma coisa e ela interpretou outra e disse que eu tinha dito, que meu irmão tinha dito. Eu disse não, você disse. Sabe, aí ali que aconteceu, que eu fiquei muito, muito, muito chateada com tudo. E dali eu já vivia com algumas coisas na minha mente, o que havia acontecido, sabe? Mas eu não falei tudo porque não houve necessidade de eu falar tudo, né? Então, sobre essas coisas mesmo que eu falei, né? Sobre questão de humilhação, sobre questão que eu era espancada, sobre isso. E eram coisas que estavam ali na minha mente direto e eu peguei nesse dia, sabe? Eu disse, poxa, ela nunca veio falar e eu esperava, sabe? Que um dia eu queria uma oportunidade para que um dia a gente viesse tocar nesse assunto, mas
infelizmente, quando eu vim tocar nesse assunto, foi um momento difícil, tá entendendo? Aí foi que eu vim, falei, eu disse pra ela como tinha acontecido, que eu não tinha feito, que ela interpretou mal, e assim, ela não tem uma forma de falar, né? E eu também acho, como meu irmão disse, né, que eu exagerei demais. Não menti, mas era coisas que eu não era para ter falado, eu falei, sabe? Mas eu era para ter falado, porque tudo quanto eu falei, aquilo ali, ela, poxa, assim, como é que diz, ela me aliviou, sabe? Porque era coisas que me magoavam muito, coisas que só Jesus sabe o quantas noites eu dormi, eu pensando naquilo, e não era coisas que faziam muito mal para mim. Aí eu cheguei, quando eu falei tudinho que a gente tá entendendo, eu sei que falei, que eu chorei, que eu sou assim, sabe, eu sou muito chorona. Então quando eu falei tudinho, o que eu tinha de falar, aí aquilo saiu de mim, sabe? Então foram coisas que deixou de me magoar. Por quê? Porque havia me magoado muito, né? E hoje eu não me magoa mais porque eu falei, porque tem coisas na vida da gente que a gente guarda, como tem outras coisas que eu prefiro não falar, porque são coisas mais pesadas, são coisas mais assim como se diz, né? São coisas que eu machucaria outras pessoas, tá entendendo? E eu não gosto de machucar as pessoas, né? Mas quando as coisas estão me magoando muito, aí eu falo o que eu tenho de falar, sabe? Como eu dessa. Eu sempre, meu irmão me dizia assim, né? Como as pessoas aprontavam comigo, por quê? Porque sempre que aprontava comigo, depois vinha, mandava uma mensagem, de desculpa, de perdão, me perdoa, eu sei que eu errei, né? Foi assim. E eu, pronto, ali eu abria a cara, né? A pessoa vinha, aprontava comigo de novo, né? Aí meu irmão, um dia, ele tava meio invocado mesmo comigo. Aí pegou e falou pra mim, né? As pessoas fazem isso com tu porque tu é besta demais. Tu deixa elas fazerem isso com tu. As pessoas fazem com tu por quê? Porque depois chega com a cara cínica e vem a ti pedir perdão, pedir desculpa. Se eu errei, me perdoe, me desculpe. Aí tu, pronto, ali morreu o assunto, para tu acabou e a pessoa vai e faz novamente. Sabe, eu fiquei pensando nisso, eu digo, sabe, eu disse, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Sabe, é assim, não que eu não vá desculpar, não que eu não vá perdoar. Perdoo sim, desculpo sim, mas cada um no seu quadrado, não quero no meu. Tá entendendo? Não quero mais ninguém de família. Os que me magoam são família, a maioria, né? Então eu não quero que nenhum socado da minha casa. Eu cortei relacionamentos familiares, porque essa era quem me magoava, quem me maltratava, quem me deixava pior. Você tá entendendo? Não eram amigos, era família. Então eu acabei que, por uma vez, coisa que eu, vou dizer uma coisa que, assim, a pior atitude do ser humano comigo, ele me chamar de mentiroso. Dizer que eu fiz o que eu não fiz. Tá entendendo? Ou eu dizer uma coisa, dizer que é mentira minha e a pessoa tendo feito. Não faço comigo não, porque pra mim é a pior atitude. Então veio acontecer isso também. E também palavras que vão me dizer que eu não era safada, era mentirosa. Mentirosa não sou não. Quando eu vou dizer uma coisa, eu digo a verdade. Disse, tenho uma língua comprida, tenho. Solta, tenho. Falei, mas menti não. Tá entendendo? Então são coisas assim que as pessoas fazem e quer que você encubra. Então não me chame para ser cúmplice, não é mentira, porque eu não vou ser. Quando eu vinha contar uma mentira,
Eu contei uma mentira, eu acho que talvez por alguma coisa, se alguém me contou a tal mentira e eu contei porque foi alguém que mentiu e me induziu o erro, né? Mas eu não sou de estar justificando alguma besteira com a mentira, tá entendendo? Eu sou bem assim, sabe, de vir resolver meus B.O. Aí, eu peguei, eu havia falado que o meu irmão falou isso pra mim, né? Não, porque tu é boba demais, as pessoas fazem isso com tu, porque depois chega com a cara mais lisa, pede, manda até uma mensagem, eu não tenho nem coragem de falar, manda uma mensagem. Me desculpa, me perdoa, eu sei que eu errei, não podia ter feito isso. Depois vai faz de novo. Aí eu disse, vai fazer não, vai nada, eu digo, vai muito. Eu disse, pronto, cortei relacionamento. Aí eu cortei relacionamento com sobrinhas, cortei relacionamento com família, com irmãos, com irmã. Pronto, não sirvo. Como aquele tem um ditado que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Viver ao meu lado, tá entendendo? A questão é essa, ao meu lado, então não serve. Porque eu vou viver servindo as pessoas, abrindo a cara, as pessoas me fazendo de besta, né? Não era por amor. Ninguém nunca chegou aqui na minha casa para saber, o Beta tá doente, eu vou lá na casa de Beta, vou perguntar se ela quer alguma ajuda, eu vou dar alguma ajuda, porque Beta tá... Não tem. Quem vem aqui ainda que eu esteja doente ou não, quem vem, minha sobrinha, né? Ludmila, que mora aqui do meu lado, é quem é meu pé, minha mão e meu irmão. Meu irmão, quando vê que eu tô muito assim, né, deprê, que eu fico mesmo. Então, quando eu tô, ele já sabe, né, porque eu não quero abrir a porta, a janela do quarto. Eu não abro a janela do quarto. Eu não saio debaixo do meu mosquiteiro. Eu fico na cama. Tá entendendo? Então, o que acontece? Ele vem, chama, faz de tudo para sair da cama, diz por que eu tô intocada, que eu era para não estar intocada, era para mim estar na rua, para mim ver uma coisa ou outra, e ver o que? Nada, porque as coisas que a gente passa, né? Tudo que a gente passa são situações difíceis, e daí essas situações é o que leva a gente, né? Às vezes até a errar, por quê? Por conta disso, né? Aí eu digo, eu não quero cortar relações com a minha mãe, porque é minha mãe, né? Eu já tenho cortado com meu pai, que ele nunca ligou pra mim mesmo. Então, né, qual a relação que eu tenho com ele? Nenhuma. Porque ele nunca quis saber de mim, nunca ligou pra mim. Então, não tenho, né? Então, pra mim, minha mãe é minha mãe, meu pai, ela é a única, sabe? Que errando, perfeita ou imperfeita, tá entendendo? É a única. Porque é minha mãe, né? Minha mãe é minha mãe. Mas eu não aceito isso mais de outras pessoas, né? Que venham, que me tratem mal. Não aceito não, não quero. Vem na minha casa me tratar mal, eu já passei por tantas. Eu digo, sabe, acabei por o meu sofrimento ser mais prolongado, né? Porque, como assim eu não contei pra vocês, vou contar, né? Em relação ao meu divórcio, me divorciei, graças a Deus. Porque o que aconteceu, né? Como eu já falei, que foi um casamento de mentiras. Ele mentia, só queria saber de amigos, contava uma coisa. Você já viu a pessoa ter um marido? Eu acho que eu passei 13 anos casada com ele. Nesses 13 anos, ele não almoçou em casa 20 domingo, 20 finais de semana. Ele só dizia que ia ficar em casa quando eu dizia assim, vou sair. Ele vai que eu vou ficar em casa. Mas era uma tática que ele usava. Porque ele achava que ele dizia assim, então eu vou ficar em casa. Tá entendendo? Mas ele, todo fim de semana, ele saía. Agora ele saía de manhã, chegava de noite.
Saía de manhã, chegava de noite. Tô na casa da minha mãe, tô na casa. Sempre ia pra casa da mãe no fim de semana, vou jogar bola, vou lá pra mãe, vinha de tarde. Mentira. Tá entendendo? Ele ia pros bar, beber, sabe? Até que um dia eu abri assim meu olho e digo, também, que vida, né? Vida você vive, o camarada não lhe dá uma satisfação da vida dele e exige de você. Aí o que aconteceu? Eu estava em casa, uma amiga ligou para mim e disse para mim, Beta, vem almoçar comigo. Aí eu disse, eu vou nada. Ela, vem menina, eu disse, vou não, eu tô sem dinheiro. Porque para mim é de táxi, né? Aí ela pegou, disse, aí o marido dela pegou e disse, diga ela que vem que eu pago, né? Eu pago a ida e a volta dela. Era barato, mas eu não tinha o dinheiro, né? Aí disse, diga ela que venha, chama o táxi que eu pago aqui. Aí eu disse, vou nada, ela vem, ele vai pagar. Porque assim, a gente se conhece muito, a gente é amigo de muitos anos. Eu, ele e ela, tá entendendo? Aí eu disse, tá certo, vou me arrumar, né? Nessa época, eu tava com a minha menina pequena, né? Ela era pequenininha, que ela veio pra aqui morar comigo, ela tinha 1 ano e 5 meses, né? E foi morar com a mãe dela com 9 anos, né? Ia fazer 10. Que agora em abril ela faz 11. Aí o que aconteceu? Aí eu arrumei a menina, disse, vou tomar banho, arrumar ela e vou chamar o táxi. Tá bem, liguei pro táxi, acertei, ele veio me pegar, aí me levou, né? Aí eu passei o dia por lá, isso eram as 9h30 da manhã. Aí eu fiquei por lá e quando eu voltei pra casa era 5 horas da tarde, né? Marquei com o taxista para me pegar. Quando eu cheguei, ele tinha acabado de chegar. Aí ele perguntou pra mim, eu cheguei, tu não tava em casa, ele tava na frente de casa, né? Cheguei, tu não tava em casa, tu tava onde? Eu disse, eu tava na casa da minha amiga. Sim, tu sai, tu não me pede não. Eu disse, não, porque eu não esqueci de dar a benção quando tu saiu de manhã. Eu dei a benção, tu foi. Porque eu tenho que pedir as coisas, é a minha mãe, né? Tu não. Aí ele pegou, né? Aí ele sempre saía, mas eu não tinha direito. Aí ele pegou e disse, mas você tem que me pedir. Ele te pedir não, menino, que eu sou filha de Maria, não é tua não. Eu sou tua mulher, não sou tua filha não. Não vá confundindo as coisas não, que as coisas não funcionam assim não. Aí eu sei que ele pegou, entrou, aí foi procurar comida pronta, né? Tu não fizesse nenhum comer? Eu disse, não. E por onde o galo anda, o galo janta. Então, eu já cheguei jantada, 5 horas da tarde, eu já comi, vim de bucho cheio. Aí ele pegou e você tem pão ali, vai lá e coma. Aí ele pegou, aí disse um bocado de coisa, não sei o que ele não ia mais dormir na minha cama, que ia pro quarto, e assim ele fez. Ele foi no quarto, tirou o colchão da cama da menina, que era pegado com a minha cama, tirou o colchão da cama dela e botou para outro quarto. Disse, quando eu chegar, aí amanhã, hoje eu durmo no colchão, amanhã eu boto a cama para cá. Ele disse, tá certo. No outro dia eu mandei desarmar a cama, veio minha sobrinha, meu sobrinho, eles eram pequenos, bora desarmar. A gente desarmou a cama, levou, botou lá no guarda-roupa, já tinha um guarda-roupa no outro quarto, aí botou lá encostado no guarda-roupa a cama. Quando ele chegou, tava lá a cama dele. Aí eu esperei o quê? Que um dia ele viesse e conversasse comigo. Por quê? Era um casamento desgastado, porque ele era muito amigo dos amigos, mas não era meu. Nunca foi meu amigo. O que acontecia? Ele saía, ele conversava na rua. Quando ele entrava, chegava dentro de casa, ele só queria comida pronta, TV, ventilador e sofá. Era o que servia para ele. Não, ele não dava um pio, né? No início eu ainda perguntava a ele assim, quando ele estava trabalhando, né? Esse como foi lá teu dia hoje? Normal. Aí eu perguntava, normal, normal. Ele disse, poxa, um dia eu perguntei isso pra ele assim, né? Poxa, todos os dias que tu chega, eu tô em casa, né? No saio de casa. Mas eu tenho novidades para te contar. Que era só eu e ele, né? Não tinha menina na época. Aí eu disse, eu tenho novidades para te contar.
mas não sai de casa não. Quer dizer, tu saiu de casa, tu não tem novidade nenhuma? Não, tem nada não. Quer dizer, pra mim não servia, né? Ele contar nada da vida dele. Mas eu contava da minha. Aí, daí então, né? Aí eu parei de estar contando as coisas a ele. Eu digo, sabe? A vida dele pra mim não interessa, então por que eu vou estar atrás? Né? Tem um ditado, né? Que né, a pessoa não deve se abaixar demais, né? Aí, para mostrar o fundo. Ele disse, eu tô me humilhando demais a ele, perguntando a ele a vida dele, como foi o dia dele, como não sei o que. Se ele não tem resposta para me dar, pronto, eu parei de perguntar. Não, eu vi que ele para mim não queria falar. Então eu não perguntei mais nada a ele. Para mim, o dia dele como foi, como deixou de ser, não me interessava, né? E daí o que aconteceu? Ele fazia as coisas, não vinha assim me conversar comigo. Várias coisas eu fiquei sabendo que o vizinho me contou. O vizinho contando, fulano disse isso, isso, e foi. Eu tô sabendo não o quê? Pois desculpa. Os outros na rua sabiam da vida dele, mas eu não sabia. Quer dizer, namorando com estranho, né? Então, isso era coisas que me magoavam muito, sabe? Porque tem um relacionamento assim, um relacionamento doentio, né? O camarada quer casar, quer mulher, mas a mulher como empregada. Era assim que mas eu dizia para ele. Eu dizia, eu me sinto que tu me usa como tua empregada. Sabe uma das piores sensações da minha vida? Eu me senti usada. A palavra era essa, eu dizia a ele. Eu me sinto usada por tu, porque tu só me procura quando tu precisa, só fala comigo alguma coisa quando tu precisa de mim. Se tu não precisar, tu não fala comigo. Aí ele calado, não me respondia nada, sabe? E daí eu comecei, sabe, gente? Coisas na vida da gente, a gente já passa por tanto processo assim, né? E a gente tá passando por essas humilhações. Aí ele começou a jogar bola, que ele jogava bola, né? Ele ia jogar bola de 5 e pouca da manhã. Eu acordava já com ele tomando banho, barulho da água no banheiro do chuveiro. Ele estava tomando banho para sair. Mas quando eu estava doente, ele não ia me levar no hospital, ele não ia comigo. Eu ia sozinha. Precisei várias vezes ir para o hospital e eu ia sozinha. Quando foi um dia eu fui e quando eu me dei conta, assim, para que eu servia para ele, né? Porque eu fui para o hospital e o hospital me mandou fazer uns exames, porque o médico suspeitou de uma gravidez. Então mandou fazer um exame, eu passei o dia inteiro no hospital. E quando foi no outro dia, aí ele disse que um outro exame só sairia no outro dia e pediu para que eu voltasse lá. No outro dia eu voltei ao hospital novamente. Me atenderam e recebi esse tal exame e me mandou fazer outro e eu fiz. Enfim, passei o dia, 2 dias no hospital, né? Aí quando foi já na hora de sair, eu não sentia nada, sabe o que é nada? Nada, de uma dor de cabeça. Na hora que eu fui saindo, aí a médica perguntou, já aferiu a glicose, a pressão? Eu disse, não. Ela pegou, chamou a moça, a enfermeira, né? E pediu para que ela aferisse. Minha pressão estava 23/11. Aí ela pegou, chamou outra enfermeira, né? E pediu para que ela viesse aferir com um aparelho dela, né? E ela feriu e ela ficou meio assim e disse, o teu tá quebrado não? Ela disse, não, o meu tá quebrado não, o meu tá bom. Chama a médica. Quando a médica veio, que aferiu de novo, disse, sinto dor na nuca, o que você está sentindo? Está sentindo mal-estar? Eu não estou sentindo nada. Aí ela me deu remédio, me deu 2 comprimidos, um bota embaixo da língua, engole o outro, e daqui a pouquinho vai ver. Tome água, fazer xixi, né? Pra ir baixando, você tá com a pressão alta, tá certo.
Quando ela foi lá, que a Felipe baixou um pouquinho, ela disse, você tava com pico, você podia a qualquer momento ter um derrame ou um infarto. Aí tá, ela disse, você só vai sair daqui agora quando baixar. E chame alguém para ficar com você, porque eu não quero você sozinha aqui, né? Por ser deficiente, né? Liguei para ele. Só que era dia do bendito vôlei dele, né? Que ele não perdia, ele dava vida pelos amigos, gente. Aí eu liguei para ele, olha, eu tô aqui no hospital, né? Que eu moro em Olinda, eu tava no Recife. Tô aqui no hospital, minha glicose subiu, minha pressão subiu muito, não tinha diabetes, né? Minha pressão subiu muito e daí a médica pediu para que viesse alguém ficar comigo aqui. Ele disse para mim, chama tuas amigas que eu vou pro vôlei. Poxa, qual é o valor que você tem para uma pessoa dessa? Porque eu jamais faria isso com ele, né? Porque tá lá precisando de mim, eu vou te ajudar. Não, chama tuas amigas. Pra mim, minhas amigas sempre me serviram, viu? Eu não tenho que falar mal das minhas amigas que quando eu precisei para me servir, não me serviram, todas me serviram. E ele não. Aí me diga até onde vai um relacionamento desse. Já estava desgastado, acabado e destruído, né? Aí pronto, isso foi em 2011. Mas aí eu saí empurrando esse casamento com a barriga, empurrando. E até quando não deu, chegou ao meu limite, que eu comecei a descobrir coisas. E eu não descobri, não me disseram. Eu desconfiei. Aí chamei ele para um papo real e pronto, né? Pronto, vamos ver agora no próximo, tá?